ficar mais fácil de entender o conflito, eu não vou ficar falando aqui de todas as batalhas que aconteceram, mas tem uma forma mais fácil de vocês entenderem, que é dividir a guerra em duas fases. A primeira fase foi a Guerra de Movimento, que dura pouco tempo, ela vai de 14 até 1915. E a segunda fase é a Guerra de Trincheiras, que vai de 1915 até 18. São duas fases diferentes, mas que fica mais fácil para a gente entender o conflito. A Guerra de Movimento é aquele início do conflito, que as pessoas realmente estavam empolgadas com a guerra, né? Tem até uma foto bem famosa da época de um vagão de trem dos alemães que está escrito assim, né? Que os alemães iriam passar férias na França. Então, assim, muita gente estava empolgada com o conflito. Muita gente achava que ela começou em agosto, né, a guerra, que até dezembro, até o Natal, a guerra já teria se encerrado. Então existia essa empolgação aí de início. E as tropas, nesse momento, principalmente da Alemanha e da Rússia, estavam aí se deslocando e se preparando para invadir territórios. Essa fase vai até 1915, quando entra a fase da Guerra de Trincheira. A Guerra de Trincheira foi uma fase muito mais longa e muito mais lenta, então ela vai de 15 até o final da guerra em 18 e foi muito traumática, porque a trincheira é esse buraco, né, de quilômetros que fica na terra e os soldados ficam ali dentro. Entre uma trincheira de um país e a trincheira de outra nação, você tem a chamada Terra de Ninguém, que é um lugar realmente que ninguém tem coragem de atravessar, porque senão provavelmente ia ser morto, né? Então o avanço das tropas de uma trincheira a outra era muito lento. Então isso vai fazer com que a guerra se torne mais lenta também, né? E a vida dentro da trincheira não era nada fácil, porque se de repente algum soldado morresse, ele ficava ali junto com os outros soldados até que alguém chegasse para resgatar. Existiram surtos de piolho, existiam doenças ali, ratos, né, que conviviam junto com as pessoas. Então, para a população comum, para os soldados que estavam ali no dia a dia, o conflito não foi nada fácil e foi muito traumatizante para os europeus, tanto que depois que a guerra acaba, né, existe esse período entre a Primeira e a Segunda Guerra, que as pessoas realmente, né, insistiam num discurso de paz e que aquilo não se repetisse novamente, porque se torna um trauma muito forte. Bom, no ano de 1917, dentro dessa fase da Guerra de Trincheira, é que vai ser um ano decisivo para mudanças na guerra, para mudanças dentro do conflito. No ano de 17 acontecem duas coisas importantes, né? Em primeiro lugar, o Império Russo sai da guerra. E em segundo lugar, os Estados Unidos entram no conflito. Então, a partir daí começam as mudanças. Bom, a Rússia ela acaba saindo do conflito por conta da Revolução Socialista que está acontecendo dentro do seu país. Em outubro ocorre a Revolução Bolchevique e uma das promessas desse grupo era tirar a Rússia da guerra. Lembrando aqui que a Rússia era um país semi-feudal, era um país absolutista em pleno século XX e uma dessas promessas de retirada era muito por conta dos investimentos feitos em guerra enquanto a população comum passava fome, vivia em extrema miséria. Então, em 17, os russos fazem um acordo com a Alemanha, perdem alguns territórios ali da sua fronteira para os alemães e acabam se retirando, o que para os outros países da Entente, como a França e a Inglaterra, é considerado uma traição, né? Do outro lado, a gente tem a entrada dos Estados Unidos por conta de alguns navios que foram afundados pelos alemães. Esses navios levavam comida, levavam armamento, abasteciam tanto a França, quanto a Inglaterra, quanto a Rússia. Então, os Estados Unidos já tinham ali meio que uma aliança com a Entente. E quando esses navios são atacados, existe toda uma pressão popular para o governo estadunidense entrar no conflito. Mas também tem uma questão econômica aí, que os Estados Unidos muito provavelmente entrou na guerra porque ele sabia ali que depois ele poderia abastecer esses países europeus de forma geral, independente se eles estavam na Entente ou se eles estavam na aliança. E foi mais ou menos isso que vai acontecer depois. Os Estados Unidos ele entra em vantagem com o seu exército na guerra, muito porque o seu território não tinha sido atingido, os seus soldados entraram então em 17,
né, na guerra, não estavam cansados do conflito, e também eles chegam com uma estratégia de sobrevoar os campos de batalha com os aviões jogando panfletos, com uma tentativa de acordo com os inimigos. A ideia era chamada de 14 pontos de Wilson, que é o presidente da época, né? A ideia era que a guerra ela terminasse sem um vencedor, então que existisse a paz ali sem vencedores. Então era uma estratégia que os Estados Unidos fazia para ter alguns soldados do seu lado, e acabou acontecendo com que vários soldados, principalmente alemães, desistissem, saíssem do campo de batalha e acabassem deixando ali o exército alemão defasado. Bom, depois de 4 anos então de conflito, em 1918, a Alemanha inicia aí o processo de rendição. Muito porque os soldados em campo de batalha estavam cansados, estavam desistindo da luta. Do outro lado, a burguesia, né, a elite alemã, tinha muito medo que na Alemanha ocorresse uma revolução socialista, como aconteceu na Rússia, né, ali os territórios estão próximos. E aí o Kaiser da Alemanha, o Guilherme II, foge para a Holanda, deixando o trono ali alemão vago. Ocorre uma mudança política na Alemanha, então a Alemanha se torna uma república chamada de República de Weimar. Então isso vai levar à desistência, vai levar à rendição da Alemanha e dos seus aliados à guerra, e a guerra chega então ao fim. É legal prestar bem atenção nos simbolismos que envolvem esses fins ali da guerra, né? Como eu disse para vocês, na Guerra Franco-Prussiana, os franceses assinam um tratado que eles perdem o território de Alsácia-Lorena no Palácio de Versalhes. Agora, em 1918, o Guilherme II vai assinar a sua rendição num vagão de um trem francês a caminho da França. Então tem essas simbologias aí que demonstram até essa humilhação que esses países tiveram depois de um conflito. Terminada a guerra, então os países europeus começam a assinar os tratados para colocar fim ao conflito e dando condições agora de como a situação ficaria, né? A primeira ideia de tratado foram os 14 pontos de Wilson, que eu já falei para vocês, que era a ideia dos Estados Unidos de fazer um projeto, de final da guerra sem vencedores. O problema é que especialmente a França e a Inglaterra não aceitaram essas condições, muito porque esses países entram em conflito com a própria Alemanha para tentar desestabilizar o país, né? Ele era um grande rival desses países, uma grande ameaça econômica dentro da Europa, principalmente pela questão das colônias. Então a França e a Inglaterra não aceitam e esse tratado não vai para frente. O tratado que se firma aí, vai ser o Tratado de Versalhes. Ele é extremamente importante, inclusive alguns historiadores, como Hobsbawm, por exemplo, vão dizer que a Segunda Guerra começa a partir da assinatura do Tratado de Versalhes. Até porque a Alemanha é basicamente aí humilhada nesse tratado. A Alemanha vai ser considerada ali como a responsável pelo conflito e por toda a destruição que a guerra trouxe e vai precisar assinar algumas condições que o país vai ter que cumprir ao longo dos anos. A primeira condição, e é bem assim uma questão de revanche mesmo, vai ser que a Alemanha teria que devolver o território de Alsácia-Lorena para a França. Depois, de devolver esse território, a Alemanha também tinha que dar uma concessão das minas de carvão que existiam no seu território, chamado de Sarre, para a França. Então aí mais um benefício dentro dessa questão de matéria-prima. Depois, pensando em exército, na questão militar, a Alemanha teve ali um limite de contingente militar de 100 mil homens, então ela não poderia ter mais do que isso. Também ficou extinta a marinha e a aviação da Alemanha. A Alemanha vai perder todas as suas colônias, principalmente lá no território africano, e vai ter que pagar, a partir desse momento, uma indenização pelos danos, pelos prejuízos que ela causou pela guerra, afinal ela era a culpada.
Outros tratados também ocorreram, também foram importantes, como o Tratado de Saint-Germain. Nesse tratado, o Império Austro-Húngaro era desmembrado em vários outros países, até porque ele está do lado ali da Tríplice Aliança, que perdeu a guerra. Então, o Império Austro-Húngaro vai virar vários outros paísezinhos ali independentes. O outro tratado também, que acabou mudando o mapa político da Europa, foi o Tratado de Sèvres e de Lausanne. Esse tratado desmembrava o Império Turco-Otomano, que já estava bem estável antes do conflito e que com a perda do conflito, com toda a situação, também vai acabar mudando todo o seu território, se desmembrando, e boa parte do território turco-otomano fica com o território da Grécia. Então esses tratados mostram que a situação da Europa estava se alterando e que viria uma grande mudança por aí. Mais importante até do que o conflito em si são as consequências, são os desdobramentos da guerra. Em primeiro lugar, como vocês já perceberam aqui, o mapa político da Europa ele muda muito depois do conflito. Em segundo lugar, existe uma tentativa de se criar ali um órgão que evite um novo conflito. É por isso que vai ser criada a Liga das Nações. Mas como a gente já sabe, que vem a Segunda Guerra aí, ela não foi muito útil nesse momento. Em terceiro lugar, toda essa mudança de contexto, de território, vai fazer com que o eurocentrismo, a cultura europeia entre em declínio e a cultura norte-americana, dos Estados Unidos principalmente, fique muito mais forte. Mesmo com a crise de 29, o estilo de vida dos Estados Unidos, o American Way of Life, vai começar a ficar bem forte a partir desse momento. E, em último lugar, a gente tem a participação das mulheres no mercado de trabalho. Pela primeira vez e de forma muito mais forte, do que, por exemplo, na Europa, no final do século XIX, agora as mulheres estadunidenses, principalmente, vão começar a trabalhar nas fábricas e mesmo com o fim da guerra, elas percebem que elas podem fazer os mesmos trabalhos e continuar sustentando a casa. Então, a partir desse momento, as mulheres passam a trabalhar e também a reivindicar os seus direitos. É nesse momento que surge também o movimento sufragista, aí, principalmente na década de 20. O Brasil também teve muita consequência por conta do final da guerra. Durante o conflito, o país teve que substituir as suas importações. Então, ao invés de comprar produtos europeus, que era o costume, o Brasil precisou começar a produzir os seus próprios produtos. Então, muitas indústrias, principalmente de alimentação, indústria têxtil, muitas começaram a ser criadas na região de São Paulo e do Rio de Janeiro e houve essa substituição. Os países europeus estavam focados em armamento, em outros processos, então deixaram um pouco ali essas exportações de lado. Então o Brasil, nesse momento, tem esse crescimento. Quando a guerra acaba, por conta dessa cultura e desse foco agroexportador, a gente volta a comprar os produtos europeus, mas mesmo assim já teve ali uma mudança, principalmente nessa questão do movimento operário e tudo mais. Então, é extremamente importante entender também as consequências para o Brasil. Para o vestibular é interessante focar nos motivos que levaram à guerra, então é importantíssimo saber quais os países eram inimigos de quais países, quais foram as principais alianças, o porquê do estopim que levou à guerra. Isso aí é o que sempre aparece, tá? E também as consequências do conflito. Então, principalmente a ideia do Tratado de Versalhes, essas mudanças sociais e culturais que a guerra trouxe, isso é onde o vestibular foca muito mais até do que as próprias batalhas ou os conflitos em si. Então, fiquem ligados nesses dois momentos.